Opa, então finalmente eu estou lendo aqui o grande romance e ostentação do século XX. Sim, eu tô falando do Ulisses, do James Joyce, publicado ali no fatídico ano de 1922, o ano que viria a redefinir a literatura moderna, né? E que deu uma dor de cabeça ali para futuras gerações de leitores desde então. Eu já estava ensaiando essa leitura aqui há mais de um ano. Eu comecei pelo caminho, digamos assim, tradicional. Eu reli e fiz um vídeo aqui no canal a respeito do Dublinenses, que é um livro de contos ali do Joyce, que ele publicou antes desse livro aqui. Depois eu reli o Retrato do Artista Quando Jovem, que vai contar ali a trajetória do nosso herói comum, Stephen Dedalus, que vai ser um dos protagonistas aqui do Ulisses. Então tudo isso foi parte do meu treinamento espiritual para adentrar aqui no Joyce Verso. E depois de um tempinho enrolando, eu decidi então de que desse ano de 2025 não passa. Então esse ano é o ano do Ulisses, o ano que eu finalmente vou tentar desbravar aqui essa obra. Esse livro é dividido em 18 episódios e eu resolvi então dividir aqui essa série de vídeos em 3 partes. Ou seja, eu vou trazer 6 episódios por vídeo. Não sei se foi uma boa ideia, mas vamos ver como vai ficar isso, né? Então eu tô planejando postar um vídeo no final de cada mês. E isso aqui vai ser muito mais como um diário de leitura, com minhas ideias aqui a respeito da minha experiência, o devaneio, os surtos, não sei. Então, pra quem não sabe, o Ulisses, ele se passa durante um único dia ali, que é o dia 16 de junho de 1904, em Dublin, na Irlanda. Então, a proposta aqui é transformar o cotidiano em épico. O protagonista aqui é o Leopold Bloom, que é um publicitário judeu ali de quase 40 anos, e vai vivendo as suas pequenas odisseias pessoais ali pela cidade de Dublin. Em paralelo a isso, a gente vai ter o Stephen Dedalus, que é aquele jovem poeta que a gente conheceu no Retrato do Artista Quando Jovem, que também vai vivenciando ali suas questões. E aí, durante aquele dia de 16 de junho, o Bloom e o Stephen vão vagar ali por Dublin, né? Vão trabalhar, vão refletir, vão ter pequenas experiências e epifanias. Então você não vai ter necessariamente grandes acontecimentos, a graça está justamente no contrário. O Joyce, ele vai usar essa estrutura heróica da Odisseia do Homero, né? Pra tirar uma graça da pequenez ali da vida moderna, né? Nesse labirinto de epifanias e também de desencantos. Então, esse aqui é um livro modernista bem experimental. Uma das grandes famas dele é inclusive a sua complexidade, né? E antes de mais nada, eu não estou acompanhando necessariamente nenhum guia ou passo a passo aqui durante a minha leitura. Eu só estou utilizando um dossiê que foi publicado lá pelo blog Letras em Verso, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. É uma postagem de 2008 e vai dar ali um panorama geral da obra e que foi pra mim ali uma luz no fim do túnel, ou melhor, uma luz no fim do labirinto. Mas é isso então, sem enrolação, vamos nessa aqui falar sobre cada um desses 6 primeiros episódios. Então aqui no episódio 1, chamado Telêmaco, a gente já começa com uma situação de climão. A gente conhece, ou melhor, a gente encontra o Stephen Dedalus, aquele nosso jovem e problemático aspirante artista. Ele acorda ali numa torre, né? Ele mora com um colega chamado Buck Mulligan, que é um palhaço blasé, que nunca perde a chance de ficar zoando aqui o Stephen, né? E aquele cara é um chato, ele só vive cantando. E a gente percebe uma coisa também meio passiva-agressiva ali entre os dois. Eles são amigos e rivais. E aí a gente percebe que o Stephen, ele sente muita culpa pela morte da mãe, já que ele deixou de ser católico, né? Lá no final do Retrato do Artista Quando Jovem. E aquela senhora, né? Havia pedido pro Stephen rezar por ela no leito de morte, o que ele não fez. E aí a gente vai ver como que aquilo é toda uma questão aqui pro Stephen. Ele aparentemente tem um grande remorso a respeito disso. E a gente vai perceber isso, inclusive, quando vai ser discutida ali uma piada que o Buck havia feito com o Stephen a respeito disso. Uma piada que ele não gostou. É isso, a história começa às 8 horas da manhã, né? E aí, depois disso, a gente vai conhecer outro colega ali do Buck, que é um cara inglês, de quem aparentemente o Stephen também não gosta muito. E aí vai ser um café da manhã, né? Bem existencial, com ressaca metafísica. Mas então, pegando esse título aqui do episódio, né, Telêmaco, o que é o Telêmaco, né? Na Odisseia, ele é o filho do Ulisses, né? É o cara que tá tentando ali encontrar o pai, entender quem ele é. E aqui a gente vai encontrar esse Stephen, que é órfão, que ainda vive, assim, procurando algum tipo de âncora. A torre onde ele mora ali com o Buck parece uma espécie de Ítaca, né? A Irlanda vai ser apresentada aqui como esse espelho rachado da criada, que é um simbolismo também que vai ser muito usado aqui. Ou seja, a gente tá ali numa Dublin, né? No Irlanda, um país partido, sem mito, sem
lá, é um reflexo então do estado do próprio Steven aqui. E o que me pegou nesse início do livro é que o clima é todo truncado, então ninguém tá muito confortável, como eu falei, é uma situação meio de climão. Então esses personagens falam muito o tempo todo, mas nada nunca se resolve. A gente percebe uma tristeza bem profunda aqui no Steven, né? Mas o texto, ele nunca, claro, entrega isso de forma muito óbvia. É um começo relativamente simples, o Joyce vai escrever aqui no estilo literário muito mais formal, é muito tranquilo então de ser lido, né? Ah, sim, e o Steven, ele também tem uma teoria ali sobre o Hamlet do Shakespeare, e aí a gente já percebe uma coisa meio joyciana aqui, de que todo autor é pai do personagem, que o livro é o filho desse autor, mas o autor também é filho do próprio livro, tipo Jesus ou Hamlet. Enfim, bem-vindo a Ulisses. Aí aqui nesse episódio 2, chamado Nestor, a gente vai acompanhar o Steven ali dando aula. Ele trabalha como professor e aí ele tá dando aula de história para uns moleques ali que claramente não ligam muito pra aula, mas ele tenta. E aí, em certo momento, ele vai ajudar um desses meninos aqui com uma lição. É uma faísca ali de ternura, né? É um momento bem bonitinho aqui nesse episódio. E depois que a aula termina, o Steven vai conversar ali com o chefe dele, o Sr. Dizzy, que é um cara bem antissemita. Ele é super caricato, então ele é misógino, preconceituoso, e ainda quer que o Steven publique ali um texto dele no jornal ali de Dublin. E aí o título desse episódio aqui, né, Nestor, vai fazer então referência àquele velhinho lá da Ilíada, do Homero, né? Aquele velhinho que era cheio de discursos sobre o passado glorioso e de muita sabedoria, que dava ali conselhos. E a ironia é que o senhor diz aqui, né, seria esse Nestor de do mundo invertido. Então ele fala ali do passado da Irlanda, de Dublin, com um saudosismo muito irritante, sem qualquer profundidade. Dá pra ver que ele realmente é só um reacionário. E aí a gente acompanha mais uma vez o Steven nessa posição de outsider, né? Ele é deslocado. E o que me chamou a atenção aqui nesse episódio, né, vai ser justamente esse tom de desânimo dele, aquele cansaço de quem já não acredita mais em muita coisa. E esse é outro episódio que é escrito de uma forma mais tradicional, mas aqui o Joyce, ele já começa a ensaiar umas coisas mais, digamos assim, radicais. Eu gostei desse episódio também. Is this the real life? É episódio 3, Proteu. Eu já devia saber que tava bom demais pra ser verdade, né? Então aqui, nesse episódio, o negócio começa a ir já pra outra dimensão. O Steven vai sair ali da escola, né? Levando ali o texto do seu chefe que ele pediu pra publicar. E ele vai andar ali pela orla, né? Pela praia ali de Dublin. E a realidade começa a fritar no cérebro dele. Então esse episódio, ele proporciona uma sensação, assim, de entrar num sonho lúcido, onde o fluxo de pensamento vai engolindo tudo. Então você vai ter lembranças, sensações, filosofia, palavras em francês, vai ter cachorro latindo. E aí a gente pensa justamente nessa associação com o Proteu, que dá o nome aqui ao episódio, né? Quem é o Proteu? O deus marinho ali da mitologia, que é capaz de mudar de forma. E faz todo sentido isso, porque esse episódio é realmente um festival ali de metamorfoses mentais. E sendo assim, não é à toa que o Steven tá passeando ali justamente pela praia, né? Ou seja, tá à beira do mar, que representa então essa qualidade, digamos assim, de transformação. E aí a gente vai ter uma ideia bem interessante, que é essa de fechar os olhos para ver, né? Vai ser dito exatamente isso aqui no começo do episódio. Feche os olhos e veja. A coisa então de olhar para dentro, né? Mesmo quando a superfície parece um pouco banal. É um episódio que tem trechos sublimes, tem trechos confusos, a maioria deles, eu diria. Realmente toda uma experiência. O cara vai terminar literalmente ali mijando na praia. Enfim, né? Esse é um episódio que realmente já inaugura toda essa proposta de viagem sensorial aqui do Ulisses. Um episódio no tempo, no corpo, na memória. Esse me deixou um pouco tonto. Esse foi realmente o primeiro momento que eu me senti engolido aqui pelo livro. Não entendi tudo. Algumas coisas, inclusive, eu acho que prefiro que sejam deixadas indecifráveis. Mas é isso, sobrevivi, curti, mas com certeza foi o episódio mais difícil até então. E aí a gente entra aqui no episódio 4, Calypso. Finalmente a gente vai conhecer aqui o nosso protagonista, o Leopold Bloom, o nosso Ulisses moderno. E a primeira coisa que ele faz é ir ao banheiro, fazer o número 2. Pois é, né? Então o Joyce tá apresentando esse herói nada glorioso, limitado ali aos rituais patéticos do cotidiano. O Bloom é judeu, ele tem quase 40 anos, né? Ele é um publicitário, ele é marido ali da Molly Bloom, que é uma cantora que muito provavelmente
tá tendo um caso ali com um colega dela, ou seja, o cara é um corno em potencial também. E aí ele é pai de uma moça que, pelo que entendi, tá passando a temporada fora, ou não mora mais com eles. Ele também teve um filho que morreu ainda bebê, foi uma criança que só viveu ali por poucos dias, e aquilo ainda vai mexer muito ali com o nosso herói. O que acontece então, né? O nome desse episódio, Calypso, né? É que Calypso, na mitologia, é aquela deusa que vai manter o Ulisses preso em sua ilha por muitos anos. E com isso em mente, dá pra perceber então que essa prisão do Bloom, né? É aquele cotidiano doméstico, aquela rotina com a Molly, aquelas pequenas dores diárias, aqueles desejos não realizados. A gente percebe que o Bloom, ele tenta se conformar, talvez com esse fato de ser menos homem do que deveria ser. Ele não é pai, porque o filho dele, né, tal como Shakespeare, tal como Deus, o filho dele morreu, aquelas ideias que foram apresentadas no episódio 1, né. Ele também não é marido, porque a sua esposa, né, é provavelmente infiel, ele tá totalmente desanimado com aquilo, e talvez, principalmente, né, sexualmente desanimado. Então todas essas coisas diminuiriam ali a sua potência como homem. Então a gente tá vendo aqui um cara realmente em crise de masculinidade. Ele tem uma dinâmica ali bem servil com a Molly. Ele vai preparar ali o café da manhã dela aqui no começo do episódio. E pelo visto ele também costuma ler literatura erótica pra ela. Enfim, é um casal bem peculiar. E mesmo assim dá pra perceber um tom bastante terno aqui nesse episódio. O Bloom é um personagem que pensa demais, né? Que sente demais. Ele, de novo, é a antítese desse herói épico. Ele senta no trono, mas no trono do banheiro. E aí já fica marcado também essa diferença do fluxo de consciência do Bloom para o Steven Daedalus. Então é um movimento aqui no Bloom que é muito mais simples de se acompanhar. Ele pensa em coisas banais, mas há uma linguagem muito mais direta aqui. Dá pra ver que o fluxo de consciência ali do Steven Daedalus é muito mais, digamos assim, complexo mesmo. Então há algo de lascivo e ao mesmo tempo ingênuo aqui nas maquinações do Leopold Bloom, né? Enfim, é um cara inaugurando aqui outro ritmo para a leitura do Ulisses. Eu gostei desse episódio. E aí na sequência a gente vai aqui para o episódio 5, o Lotófagos. O que acontece é que o Bloom vai sair ali de casa depois de toda aquela introdução do episódio 4, né? Ele tá vagando ali por Dublin pela manhã em direção aos Correios. E aí o título desse episódio, né? Lotófagos. Mais uma vez fazendo um link aqui com o título e com a Odisseia do Homero, né? Os Lotófagos, eles eram comedores de flores de lótus. E aí eles começam a ter várias experiências ali meio psicodélicas, tal qual vai acontecer aqui com o Leopold Bloom. Durante aquele percurso dele até o correio, né? Ele começa a se perder em devaneios sensoriais, sexuais. Ele vai ser atormentado por aquela ideia de que a Molly tá traindo ele, né? De que ela vai se deitar ali com o tal do Boylan, que é um colega cantor dela, né? Que ela vai se deitar com ele mais tarde. E ali na rua, o Bloom vai observar uma mulher, ele vai ver ela quase como uma deusa. Depois ele vai na farmácia, ele vai tomar banho. Aí ele vai comparar o pênis dele ali com uma lânguida flor. Tudo aqui nesse episódio vai acontecer então nessa onda de desejo. Ele é um homem muito reprimido. E eu acho que a parte mais interessante aqui nesse episódio é quando o Bloom vai entrar ali na igreja católica durante um culto e vai começar a refletir ali sobre religião, sobre teologia, perceber a religião como esse ritual quase vazio, né? Porque o Steven, ele tá ali assistindo a missa e ele não sente absolutamente nada. Então é um mundo que o sagrado, ele talvez tenha perdido significado, e essas coisas sensoriais, né, elas não ofereceriam necessariamente uma conexão além. E aí a gente vê também que o Bloom, ele é um voyeur do mundo, né, aquele observador que tá sempre à margem. Enfim, é um episódio interessante. Essa parte aqui da igreja é realmente quando esse fluxo de consciência fica ainda mais intenso. De novo, não dá pra acompanhar tudo, mas enfim, a gente vai pegando uma coisa e outra e vai seguindo com a leitura, né? E aí a gente chegou ao último episódio que eu vou falar hoje, o episódio 6, Hades, que é provavelmente o meu episódio favorito. Então a gente tá falando do Hades, do deus do submundo, e de que forma essa ideia de descida ao submundo vai aparecer aqui nesse episódio, né? Através de um enterro. O que acontece é que, depois daqueles acontecimentos ali do episódio 5, o Bloom, ele segue ali para o enterro de um amigo que morreu do coração, e aí ele vai embarcar na carruagem com mais 3 caras. E aí durante o percurso eles vão conversando algumas bobagens, o Bloom também vai pensando umas coisas aqui também, eles vão ver ali na rua o Steven e o Boylan, que é o cara que provavelmente tá dando corno no Bloom ali com a esposa dele. E aí o Bloom vai começar a pensar ali no filho dele que morreu quando bebê, no pai dele que se matou,
das 1000 formas que existem ali de uma pessoa morrer, né, e de apodrecer debaixo da terra. Então são imagens bem vívidas que ele vai nos apresentando aqui. E realmente a coisa vai ficando cada vez mais e mais mórbida aqui, mais filosófica. Mas, de novo, é uma coisa também meio engraçada e meio ridícula. E aí, durante o enterro em si, o Bloom vai ver ali um sujeito meio misterioso de capa. Só que o mais interessante é que, mesmo cercado ali por morte, né, como eu falei, ele vai pensar sobre todas aquelas questões de morrer e de apodrecer debaixo da terra. É um episódio que vai terminar com um pensamento bem bonito sobre a vida. Steven, depois de toda aquela viagem, né, ele vai rejeitar um pensamento mais pessimista e vai pensar ali no que seria uma vida plena e quente que ele tem pra viver. Então é um alívio, né, depois de todo aquele peso. E que louco, eu terminei de ler esse episódio no dia do capítulo do enterro do Rubinho ali, do Vale Tudo. Enfim, foi uma coincidência interessante. Mas enfim, como eu falei, eu gostei muito aqui desse episódio. Foi o que eu mais gostei. Ele é meio sombrio, ele é meio piada de velório. Enfim, esquisito. Então, 6 episódios aqui do Ulysses, né? Cara, eu tinha esquecido dessa megalomania do Joyce. É engraçado porque eu gosto muito do Dublinenses. Aliás, eu acho que o Contos Mortos é talvez a melhor coisa que ele já escreveu. Mas ali no Retrato do Artista Quando Jovem, é um livro que eu também gostei, mas que ele começa ali já a mostrar essa ambição de fazer essa literatura de ostentação. E realmente você percebe que o Joyce é um escritor extremamente cerebral. O Ulysses é um romance meio de patchwork, como aquela técnica ali de costurar pedaços diferentes de tecidos para formar um todo, e ele é bem posudo nesse sentido. Então o Joyce, ele realmente demonstra um domínio ali muito espetacular da linguagem, e especialmente nessa proposta de fazer o romance se reinventar a cada episódio, né? Então algumas partes são tocantes, toda aquela manipulação estética é realmente impressionante. Tem essa coisa de tentar capturar uma espécie de subconsciente coletivo aqui da experiência humana, o tempo que não é necessariamente marcado por um relógio, mas o tempo interno, né? O tempo da cabeça, que é uma característica do fluxo de consciência. Só que ao mesmo tempo, o Ulysses, pelo menos na minha experiência, né, ele não é um livro que permite necessariamente um investimento emocional real. A fluidez, ela é muito poética, né? Ela é desconstrutiva, ela faz a gente pensar até em novos jeitos de ler ficção. É realmente uma experiência como leitor extraordinária, só que é justamente essas características que tornam a coisa meio burocrática. Então todo esse sistema conceitual de dividir aqui esses episódios por órgãos, por cores, por fenômenos naturais, mitologia, enfim, é fabuloso, mas também parece às vezes uma grande pegadinha. Enfim, gente, eu não confio muito nesse cara, não. É uma leitura, então, que tá sendo prazerosa, tá sendo cansativa, é o Joyce realmente transformando o banal ali em épico, o épico em banal, e é isso, é muito fluxo de consciência, muitas digressões malucas, muitos estilos literários mutantes, muitos trocadilhos, e é claro, muitas cagadas também, né, no sentido literal e figurativo. Mas mais literal. A gente percebe também que é um livro bem fálico, nesse sentido que tudo é pênis, tudo é desejo, tudo é linguagem transformada em símbolo máximo. É uma Dublin também ali que é pulsante, suja, desencantada, e ainda assim, né, por que não, fascinante. E aí, nesses primeiros episódios, a gente já percebe ali que vão se desenhando essas figuras que carregam a falta. Então, Stephen Dedalus, né, o filho sem pai, que é o pensador ali trágico, perdido no seu próprio mundinho. E aí, o Bloom, que é o pai sem filho, que é esse caminhante suave, tentando dar sentido ali às suas pequenas dores do cotidiano. É o livro dos homens errantes na cidade, é levar a sério enquanto não se leva a sério, que vai usar desse profano, né, dessa anarquia para celebrar, para destruir, para reinventar. E é isso, foram realmente só os primeiros 6 episódios aqui do livro, né? Não sei, talvez foi um terço? E se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu aqui Ulysses, se você já tentou ler Ulysses, como foi essa experiência pra você, né? Vou gostar muito de saber. Me desejem sorte aqui pro restante, porque daqui pra frente parece que a coisa só piora, ou melhora talvez, né? E é isso aí, vou voltar então aqui no final do mês que vem com os episódios 7 e 12. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.